Campeões não nascem em zonas de conforto. Eles são esculpidos nas batalhas que você enfrenta quando ninguém está olhando. Existe uma dor que não destrói, ela te molda. Existe uma resistência que não é castigo, é um chamado. Um chamado para o próximo nível de quem você pode se tornar. Mas poucos respondem a esse chamado, porque ele vem disfarçado de cansaço, de solidão, de silêncio. Vem no desconforto que tenta convencer sua mente de que é melhor parar. Antes de começarmos, mostre seu apoio. Deixe um sim nos comentários. Clique em inscrever-se e não pule o final para uma surpresa que vai te surpreender. A verdade é que sua mente foi criada para buscar conforto, para te manter seguro, preservado, afastado de qualquer risco. E isso é ótimo para a sobrevivência, mas péssimo para crescimento. É por isso que quando você tenta acordar mais cedo, treinar quando não quer, manter a disciplina mesmo sem ver resultado imediato, a mente sabota. Ela diz, descansa, não vale a pena, não vai funcionar. E muitos acreditam, não porque são fracos, né? Mas porque nunca treinaram a força invisível que separa o comum do extraordinário. A persistência diante da dor. Napoleon Hill estudou por mais de 20 anos os homens mais ricos e influentes do mundo e descobriu que todos eles passaram por períodos de resistência profunda. Foram rejeitados, falharam, duvidaram de si mesmos, mas persistiram. Hill chamou isso de força sustentada pela fé. A capacidade de continuar mesmo quando nada parece dar certo, de não ceder à dor imediata, porque se está comprometido com um destino maior. Essa é a verdadeira diferença entre quem vence e quem apenas sobrevive. Não é o talento, não é o dinheiro, é o limiar de resistência mental. A ciência já confirmou isso. O neurocientista Aisling Delanogar explica que o cérebro é programado para repetir o que gera prazer e evitar o que causa dor. Mas o cérebro também é plástico, ou seja, ele se adapta. Ele pode ser treinado para suportar mais, para lidar melhor com o desconforto, para encontrar propósito mesmo em meio à pressão. Delanogar diz, se você treina prazer constante, será escravo do conforto. Mas se treina resistência consciente, sua mente se torna antifrágil. Ou seja, você não está fraco, você só está mal treinado. E o treinamento da mente começa quando você decide que a dor não é o fim. É só o começo da transformação. Eu mesmo já experimentei isso. Depois de semanas treinando corrida com disciplina e foco, lembro do dia em que corri 50 quilômetros pela primeira vez. A dor estava lá, o corpo gritava, mas eu continuei. E quando terminei, não era mais o mesmo. Não porque meus músculos cresceram, mas porque minha identidade tinha mudado. Quando você atravessa a dor por escolha, ela te recompensa com clareza. Ela te mostra que você é mais forte do que pensava. Ela muda sua régua. O que antes era difícil vira normal. O que antes parecia impossível se torna rotina. Esse ponto se chama limiar da resistência. E ele é treinável. Você pode expandi-lo, mas só se parar de fugir da dor e começar a vê-la como parte do processo. Hill dizia que o ponto onde a maioria desiste é o ponto exato onde o sucesso começa. Mas para isso, você precisa mudar o que a dor representa para você. Ela não é um sinal de fraqueza, é o sinal de que você está saindo da zona de conforto, onde sua velha versão morava. E aqui entra um princípio fundamental. A disciplina não é sobre castigo, é sobre identidade. Você não treina porque quer sofrer. Você treina porque quer se tornar alguém que aguenta o peso da sua própria grandeza. E esse alguém não se forma em um dia, se forma na constância silenciosa, na repetição daquilo que poucos estão dispostos a fazer, na fé que insiste mesmo sem sinais, na coragem de continuar quando tudo em você quer parar, porque é assim que você muda de nível, não com sorte, com escolha. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Mas lembre-se, o próximo nível exige uma mente que suporta a pressão, uma fé que atravessa a dor, uma decisão diária de não recuar. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como essa transformação acontece internamente, como a Bíblia confirma essa jornada de fortalecimento e como a fé se torna o combustível para expandir seu limiar de resistência. Mas antes de seguir,
Faça um pacto com você mesmo. Escreva aqui nos comentários. Nada vai me parar. Essa frase não é só um clique, é um recado para o seu cérebro. É o começo de um novo treino e a semente de uma identidade imbatível. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive refém do que sente? Se está motivada, age. Se está cansada, para. Se tem vontade, começa. Se sente dor, desiste. Mas Napoleon Hill dizia: você só terá controle da sua vida quando aprender a dominar seus estados mentais. O problema é que nos ensinaram a esperar se sentir bem para começar. Mas a verdadeira liberdade nasce quando você age mesmo sem vontade. Quando você treina a mente a obedecer a um propósito e não a um. Sentimento Hill. Estudou centenas de milionários e o que ele descobriu é que o sucesso não era uma sequência de dias bons. Era uma construção feita em meio à dor, à dúvida e à exaustão. Mas havia um ponto em comum. Eles haviam treinado a mente para continuar, acreditar, prosseguir. E sabe o que mais ele descobriu? Que quanto mais alguém treinava a disciplina, mais simples a vida se tornava. Não porque os problemas sumiam, mas porque a pessoa se tornava maior do que os problemas. Slogar complementa isso com a neurociência. Ele afirma que o cérebro molda-se pelo que você repete com intensidade emocional. Se você treina desistência, seu cérebro automatiza a fuga. Mas se você treina perseverança, ele fortalece os caminhos da superação. Della Nogari diz: o cérebro se reorganiza com aquilo que você tolera com constância. A dor deixa de assustar quando se torna conhecida. Em outras palavras, a dor é treinável. E quando você treina a dor, você ganha liberdade, porque não depende mais de sentir bem para agir. Porque entende que desconforto é parte do processo e porque descobre que a vida não recompensa os que fogem da dor, mas os que a atravessam com propósito. Talvez você já tenha sentido isso. Depois de um período de treino pesado, de esforço intenso, de abdicação total, você experimenta um estado diferente. Um tipo de paz que não vem da ausência de esforço, mas do alinhamento com quem você está se tornando. É como se algo em você dissesse: agora eu sou capaz. E isso muda tudo. Porque enquanto o mundo busca atalhos, você está se construindo por dentro. Enquanto os outros pulam etapas, você planta raízes. Enquanto todos esperam sentir coragem, você age com ela. A Bíblia descreve esse tipo de força silenciosa como algo mais profundo que a vontade humana. Ela chama de mansidão, o poder sob controle. Não é passividade, é domínio próprio. Isso está em Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, quem não treina a mente se torna vulnerável. É dominado pelas emoções, pelas circunstâncias, pelo ambiente, mas quem treina constrói muralhas invisíveis, ganha firmeza, ganha clareza, ganha liberdade. É sobre isso que estamos falando aqui. Não se trata de virar uma máquina insensível, mas de escolher o propósito acima da dor. De treinar seu limar de resistência até que aquilo que derrubava agora te fortaleça. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o elo que conecta o desejo à realização. Você pode querer algo com todas as forças, mas se não treinar sua mente para suportar o processo, vai parar no meio. E o meio é o lugar onde os sonhos morrem. Por isso você precisa entender: a dor vai continuar existindo. A diferença está em como você responde a ela. Você pode vê-la como inimiga ou pode tratá-la como mentora. A dor que você decide enfrentar hoje é a ponte para a liberdade que você quer viver amanhã. E liberdade nesse contexto não é fazer o que quiser, é ser quem você nasceu para ser, sem ser sabotado por seus medos, suas emoções ou seus impulsos. Essa liberdade só é conquistada quando você atravessa o limiar e do outro lado encontra uma nova versão de si mesmo. No próximo bloco, vamos explorar como essa nova identidade começa a ser moldada. Como a mente transforma a dor em força, escassez em abundância, desânimo em convicção. E como a fé, tanto nos princípios de Hill quanto nas Escrituras, é o alicerce invisível de toda a transformação duradoura. Mas antes de seguir, grave isso no coração. Treinar a dor é construir a liberdade. E a liberdade começa com uma decisão. Escreva nos comentários:
Nada vai me parar. Por que não vai? Porque agora você entendeu o jogo e está começando a jogar para vencer. Você não conquista seus objetivos. Você se torna alguém que os atrai. Essa é a essência da disciplina. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ele fazia uma observação que muita gente ignora. Não basta conceber, é preciso acreditar com emoção, agir com persistência e disciplinar-se até que essa crença se torne identidade. Ou seja, o sucesso não é algo que você busca, é algo que você se torna. E isso começa no invisível, na construção silenciosa, que acontece dia após dia, decisão após decisão. Quando você acorda cedo, mesmo com sono, quando treina mesmo, sem vontade, quando continua mesmo sem resultados, você não está apenas executando ações, você está reescrevendo quem você é. É por isso que a disciplina é a ponte entre o velho e o novo você. Ela é o processo por meio do qual você abandona a identidade fraca, reativa e imediatista e assume a identidade firme, paciente e comprometida. Napoleon Hill chamava isso de substituição consciente de hábitos mentais, porque ele sabia que o que você faz de forma disciplinada transforma o que você pensa, e o que você pensa transforma o que você se torna. Sly Delanogari reforça esse princípio com a ciência. Ele afirma que a identidade não é fixa. Ela é moldada neurologicamente pelos padrões que você repete. A mente aprende por repetição e a repetição constrói estrutura. Se você age com disciplina, o cérebro registra que você é disciplinado e logo essa passa a ser sua verdade interna. S.L. Delanogari. É por isso que tanta gente vive travada, não porque está condenada ao fracasso, mas porque está presa a uma narrativa de identidade antiga. Pessoas que dizem, eu não consigo manter constância, eu sou muito desorganizado, eu sempre desisto no meio. Essas frases não descrevem fatos, descrevem condicionamentos não treinados. A mente acredita naquilo que você repete com mais frequência e emoção. Por isso, R recomendava a autossugestão, a repetição diária de afirmações poderosas como forma de reprogramar o subconsciente. Mas a afirmação sozinha não basta. Ela precisa ser seguida de ação disciplinada. Você não se torna confiante dizendo, sou confiante. Você se torna confiante enfrentando seus medos. Você não se torna focado dizendo, eu sou focado. Você se torna focado ignorando distrações um dia de cada vez. A ação é o cimento da nova identidade. E aqui está o ponto-chave. Quanto mais você age com disciplina, menos você depende de motivação, porque aquilo que era esforço vira hábito. Aquilo que era sacrifício vira padrão. Aquilo que era fora da sua zona de conforto vira parte de quem você é. E quando sua identidade muda, sua realidade começa a se mover com ela. É por isso que muitas pessoas tentam mudar de vida, mas continuam estagnadas. Elas querem resultados novos com a identidade antiga. Querem alcançar metas elevadas com crenças pequenas. Querem uma vida abundante com hábitos medíocres. Mas a vida não funciona assim. Deus não entrega promessas para quem ainda está emocionalmente preso ao Egito. É preciso atravessar o deserto da disciplina para chegar à terra prometida da transformação. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, transformação de identidade. Não é mágica, é processo. E o início desse processo é simples, mas poderoso. Disciplina diária. Por isso, quando você insiste, mesmo cansado, quando se alinha ao que precisa ser feito, quando constrói constância, onde antes havia desculpa, você não está apenas vencendo o dia, você está se tornando alguém que vence todos os dias. A verdadeira vitória é essa, a formação de uma identidade que já não se curva à preguiça, ao medo ou à dúvida, mas que caminha com firmeza, fé e visão. Napoleon Hill dizia, a disciplina transforma o desejo em poder e o poder em conquista. No próximo bloco vamos falar sobre isso. Como a fé sustenta o processo de crescimento, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Como manter a alma firme no meio da construção e como o silêncio da dor
pode ser a trilha sonora do renascimento. Mas antes de continuar, faça uma escolha. Reescreva sua identidade. Comece agora. Escreva aqui nos comentários. Nada vai me parar. Porque quem decide ser inabalável já começou a vencer. Toda construção tem um ponto onde o entusiasmo some, o corpo dói, a mente hesita e a dúvida se instala. É nesse ponto que muitos voltam atrás porque confundem silêncio com fracasso, dor com castigo, demora com ausência. Mas os grandes realizadores da história, eles aprenderam a resistir nesse ponto, a permanecer, a continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem resultados visíveis. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada, um tipo de fé que não se expressa apenas com palavras, mas com constância. Ele dizia: a fé é o único antídoto contra o fracasso. É ela que sustenta o esforço quando os olhos ainda não veem o resultado. E aqui está um princípio poderoso. A fé não substitui a ação, ela sustenta a ação. Fé não é esperar de braços cruzados. Fé é continuar agindo, mesmo quando a lógica grita para parar. Fé é levantar para treinar quando ninguém está vendo. Fé é manter o foco quando as distrações estão por toda parte. Fé é persistir, mesmo com lágrimas nos olhos. Essa fé é o que transforma a dor em travessia. Ela não nega a existência da dor. Ela apenas a coloca no lugar certo. E aqui, a neurociência encontra a espiritualidade. Eslogar explica que quando agimos com fé, mesmo em meio à adversidade, criamos uma ativação neurológica chamada reconsolidação emocional. É como se o cérebro dissesse: essa dor não é um fim, é uma ponte, e eu posso reprogramá-la como um passo em direção ao crescimento. Isso significa que a fé reconfigura a dor. Ela muda o que o sofrimento representa. Em vez de paralisar, a dor passa a sinalizar progresso. Ela se torna um lembrete de que você está no processo, de que está no caminho, de que está se transformando. É como se cada treino, cada renúncia, cada passo cansado dissesse ao universo: eu estou pronto, eu não vou parar, eu não sou mais quem eu era. A Bíblia confirma isso em Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Perseverar. Esse é o verbo dos grandes, dos que atravessam o vale com a alma em pé. Dos que mantêm os olhos na promessa, não problema. Dos que sabem que a colheita não falha, desde que a semeadura continue. É por isso que tantos param porque querem promessas sem processo. Querem respostas sem resistência. Querem a bênção sem o peso da cruz. Mas não há glória sem dor. Não há milagre sem fé sustentada. Não há transformação sem persistência. Você não precisa ser perfeito. Só precisa continuar um passo de cada vez. Um sim por dia, uma escolha firme a cada manhã. E no silêncio da dor, no meio do cansaço, quando ninguém estiver por perto, vai ser a sua fé que vai te lembrar. Você está no caminho, certo? E quando tudo dentro de você quiser parar, lembre-se, nada vai te parar, porque agora você entendeu que a dor não é o fim, é o treino, que a disciplina não é castigo, é liberdade, que a fé não é fuga, é direção. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão, e o que fica é uma verdade poderosa. A dor não é o fim, mas o começo de uma transformação que nos leva ao próximo nível. Este texto nos ensina que a resistência, a disciplina e a fé são os pilares que moldam não apenas nossos resultados, mas quem nos tornamos. A mensagem central ressoa profundamente com a cultura brasileira, onde a resiliência é quase um traço de identidade. Somos um povo que enfrenta desafios com garra, que dança mesmo na dificuldade, que encontra alegria no meio da luta. Assim como o samba pulsa com ritmo mesmo em tempos de adversidade, nossa capacidade de persistir, de transformar dor em força, reflete a essência do brasileiro. Não desistir, mas crescer, não se curvar, mas se reinventar. Napoleon Hill e a neurociência de Esslin de Lanogar nos mostram que a mente é moldável e a disciplina é a ferramenta que esculpe nossa identidade. Cada escolha de continuar, mesmo exausto, cada passo dado apesar do medo, é um tijolo na construção de uma versão mais forte de nós mesmos. A lição mais profunda aqui
é que a transformação não acontece por acaso. Ela exige constância, coragem e, acima de tudo, uma mudança de perspectiva sobre a dor. No Brasil, sabemos bem o que é enfrentar adversidades, sejam elas econômicas, sociais ou pessoais. Quantas vezes vimos histórias de pessoas que, com poucos recursos, transformaram suas vidas com trabalho árduo e fé inabalável? Essa mensagem nos convida a olhar para nossas próprias dores, o cansaço de acordar cedo, a frustração de não ver resultados imediatos, a solidão de perseguir um sonho que ninguém mais entende, e enxergá-las como parte do processo, como degraus para a grandeza. A dor não é nossa inimiga, ela é nossa mentora. Ela nos ensina paciência, nos dá clareza, nos faz descobrir uma força que nem sabíamos que tínhamos. Como o autor do texto relata, ao correr 50 quilômetros, o corpo gritava, mas a mente venceu. E ao cruzar a linha de chegada, ele não era mais o mesmo. Essa é a essência da transformação. Atravessar o limiar da resistência e encontrar do outro lado uma nova identidade. Na cultura brasileira, onde a fé é um pilar tão forte, seja na religião, na família ou na esperança de dias melhores, o texto nos lembra que a fé não é passiva. Ela é ativa, é movimento, é a decisão de continuar mesmo quando tudo parece conspirar contra. A Bíblia citada no texto reforça isso em Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. No Brasil, essa ideia ecoa nas histórias de superação que ouvimos todos os dias, desde o trabalhador que enfrenta horas no trânsito para sustentar a família até o empreendedor que recomeça após uma falência. A fé aplicada, como dizia Napoleon Hill, é o que nos sustenta no silêncio, quando os resultados ainda não vieram, mas sabemos que estamos no caminho certo. O que podemos aplicar no dia a dia? Primeiro, treinar a mente para abraçar o desconforto. Isso significa estabelecer rotinas pequenas, mas consistentes. Acordar um pouco mais cedo, dedicar 1 hora por dia a um projeto pessoal, dizer não às distrações. No contexto brasileiro, onde a vida muitas vezes exige malabarismos entre trabalho, família e sonhos, a disciplina é o que nos mantém focados. Segundo, mudar a narrativa interna. Em vez de dizer, eu não consigo, repita, estou aprendendo. A autossugestão, como Hill recomendava, é poderosa. Escreva frases como, nada vai me parar, e haja de acordo com elas. Terceiro, cercar-se de propósito. No Brasil, a comunidade é essencial, seja na roda de samba, na igreja ou na família. Conecte-se com pessoas que reforcem sua visão, que te lembrem do porquê você começou. Por fim, celebre as pequenas vitórias. Cada dia que você resiste à vontade de desistir, cada momento que escolhe o propósito acima do conforto, é uma conquista. No Brasil, sabemos festejar, então por que não comemorar também essas vitórias silenciosas? Essa mensagem é um convite para reescrevermos nossa história. Não importa de onde você vem, seja das periferias de São Paulo, das praias do Nordeste ou das montanhas de Minas Gerais, a disciplina e a fé podem te levar aonde você sonha chegar. A vida não recompensa os que fogem da dor, mas os que a atravessam com propósito. Então, faça um pacto com você mesmo hoje. Decida que nada vai te parar, que o cansaço, a dúvida ou o medo não terão a última palavra. Você é maior que isso. Como brasileiros, carregamos uma força ancestral, uma mistura de luta e alegria que nos faz únicos. Vamos usá-la para construir a liberdade que merecemos, a liberdade de sermos quem nascemos para ser. Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a dar o próximo passo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a transformar sua mente e sua vida. Nos comentários escreva "Nada vai me parar" e conte como você vai aplicar essa lição hoje. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas inabaláveis, prontas para atravessar a dor e alcançar a grandeza. Bora lá?